Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras, um espaço criado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas para aproximar histórias, fortalecer vozes e ampliar a visibilidade das condições raras por meio da escuta, da empatia e da troca. Eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança com um diagnóstico raro, ativista da causa, diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, e estou aqui junto com você para apresentar mais um programa e espero que você interaja comigo. Aqui, cada encontro é mais do que uma conversa. É um momento de construção coletiva onde compartilhamos vivências reais, dores silenciosas e descobertas transformadoras. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fundamental: o papel da informação e da comunicação na conscientização sobre a doença de Fabry. Para essa conversa tão necessária, temos a alegria de receber uma convidada que tem feito da própria vivência uma poderosa ferramenta de acolhimento e mudança. Eu estou falando da Monique Slongo. Ela é criadora do projeto Lei de Fabry, que vem tocando e informando milhares de pessoas nas redes sociais com a sua fala afetiva, direta e consciente. E antes de apresentá-la oficialmente, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores sociais, aqueles que fazem acontecer esse programa, que é a Naila e a Takeda. Eles têm nos ajudado a divulgar, a mostrar o mundo dos raros, porque você sabe que quanto mais nós divulgamos, quanto mais nós tornamos esse conteúdo conhecido de muitos, mais qualidade de vida nós trazemos aos nossos raros. Então, fica conosco, porque nós temos aqui um programa excepcional e eu sei que você vai ganhar muito, né? A nossa convidada de hoje é uma mulher que encontrou na palavra e na escuta uma forma de enfrentar os desafios da vida com coragem e proposta. A Monique, ela convive com a doença de Fabry, além de outras condições como o POTS, a gastroparesia, a fibromialgia e a dor crônica. Seu corpo já impôs muitos limites, mas a sua voz sempre encontrou um jeito de ir além. E olha como ela tem ido, alcançado muitas pessoas. Em meio ao tratamento que hoje acontece na Califórnia, ela transformou a sua história em um projeto inspirador. O Lei de Fabry e Doenças Raras, um espaço virtual onde acolhe, informa e inspira pessoas que enfrentam batalhas invisíveis. Monique escreve com a alma, fala com a verdade e constrói uma rede de apoio onde ninguém se sente só. Seu objetivo é muito claro: iluminar o mundo assim de uma forma que possa divulgar, em meio a tanto dificuldades e desafios, mas mostrar que o raro precisa ser respeitado, compreendido e visto com empatia. Então, é uma honra muito grande trazer você aqui, Monique, e eu quero já deixar contigo essas palavras de apresentação, a tua expectativa sobre a nossa conversa, porque vai ser um prazer muito grande para todos aqueles que nos acompanham aqui. Olá, tudo bem? Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de poder participar e poder trazer informações sobre o que é o projeto Lei de Fabry e sobre qual é o papel da informação nas redes sociais para a divulgação sobre doenças raras, sobre a divulgação consciente e a divulgação para um público mais amplo, uma divulgação de informações não tão técnicas, uma divulgação mais informal, que toque a alma das pessoas, que toque o coração das pessoas, que faça com que as pessoas se sintam vistas e acolhidas, porque é isso que as pessoas com doenças raras precisam. Elas precisam sentir uma conexão com outras pessoas, elas precisam desse acolhimento, porque quando elas saem do hospital, saem do consultório médico, elas saem com um monte de informações técnicas, muitas vezes assustadas, perdidas, e ter uma comunidade de empatia, de conhecimento, de acolhimento faz toda a diferença para que elas continuem seguindo na luta contra as doenças raras e na busca de uma qualidade de vida mais estável e que dê mais conforto. Que bacana, né? Ver essa sua iniciativa, ver que diante dos desafios, das dificuldades que o próprio diagnóstico gera, você se levantou nessa causa e quer trazer a sociedade para entender, compreender bem melhor essas condições, porque a gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, que são 8 mil, né, tipos de doenças raras e nós temos 13 milhões de pessoas.
E aí, embora cada diagnóstico seja individualizado, mas a gente tem uma gama muito grande e as pessoas que convivem conosco precisam entender isso. Então, a primeira pergunta que eu já quero trazer aqui é como é que você pôde, né, contar, se você pode assim, contar um pouco para nós como foi a sua jornada até o diagnóstico, como foi que você se descobriu, como foi que o diagnóstico chegou até você da questão da doença de Fábio. Então, eu fui uma criança e uma adolescente muito doente. Enquanto as outras crianças brincavam e corriam, eu ficava sentada, eu ficava no meu canto, porque eu tinha muita fadiga, eu tinha muita dor. Eu ficava indo de médico em médico e ninguém tinha resposta. Então, eu desenvolvi um quadro de depressão e ansiedade muito cedo na minha vida. E a minha família era igual a mim. Todos sentiam dores, todos sentiam fadiga, todos tinham crises e ninguém tinha resposta. Todos migravam de médico em médico e muitos diziam que era psicológico ou que tinham algumas doenças que eram incompatíveis com a realidade com que nós vivíamos. Então, o nosso quadro geral familiar era muito difícil de lidar, mas a gente continuava buscando respostas e a gente encontrava apoio dentro da própria família, o apoio que a gente não conseguia encontrar fora. Infelizmente, quando eu tinha 15 anos, um tio meu faleceu devido à doença de Fabry, devido a um tratamento incorreto. E quando ele faleceu, meu pai e dois irmãos visitaram um médico diferente, mais um médico nessa jornada de médico e médico e médico que nós migrávamos a vida toda. Esse médico, ele viu na minha tia os angioqueratomas. Os angioqueratomas são várias pintinhas vermelhas pelo corpo, que é um dos sintomas da doença de Fabry. E vendo esses angioqueratomas e fazendo um mapeamento familiar e percebendo um padrão familiar de mortes recentes antes dos 50 anos devido a falhas renais, ele pediu para a nossa família se nós gostaríamos de fazer um teste sobre a doença de Fabry, um teste genético. E como estávamos todos desesperados e praticamente sem esperança, foi decidido fazer esse teste genético, porque ninguém tinha mais nada a perder nesse momento. Então, 13 pessoas da nossa família foram fazer esse teste genético, inclusive eu e meu pai. E mais de 10 pessoas foram diagnosticadas com a doença de Fabry, inclusive eu. Então, foi um momento de muita tensão, mas também um momento de muita alegria. E as pessoas perguntam, como assim alegria quando você descobriu uma doença genética e rara e grave? E a alegria foi porque a gente finalmente tinha uma resposta. A gente finalmente podia dizer que a gente não estava inventando nenhuma dor, a gente não estava inventando nenhuma doença, a gente tinha algo sério, real e concreto. É uma história realmente bem desafiadora, né? Mas eu queria também Uhum. saber, junto àquilo que o nosso público tem nos questionado, depois do diagnóstico, quais foram os desafios, né, que você enfrentou? A gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico, embora você tenha falado que recebeu em um certo ponto com alegria, porque tinha resposta para tudo aquilo que estava passando, mas quais foram os desafios que vocês enfrentaram logo depois de descobrir essa questão do diagnóstico? Nós tivemos desafios em relação a conseguir a medicação. Demorou 2 anos para que eu conseguisse a minha medicação para a doença de Fabry. A medicação são infusões com enzimas que o nosso corpo não produz. Essas infusões demoram 2 horas a 3 horas e meia, depende do paciente. E
eu demorei 2 anos para conseguir, algumas pessoas demoraram 4, outras demoraram 5, tudo dependeu de pessoa para pessoa. Mas nesse tempo em que eu esperava para receber a minha medicação, eu fiquei muito aflita, porque enquanto eu esperava, eu pesquisava na internet sobre o que era a minha doença, quais eram os possíveis sintomas, os prognósticos, e tudo era muito técnico e negativo. Então, eu fiquei muito assustada, porque eu pensava, tudo isso pode acontecer comigo se eu não tomar minha medicação urgente. Não tinha uma fala mais acolhedora, não tinha uma fala de uma pessoa que estava convivendo com essa doença e que podia falar sobre a própria experiência de uma maneira mais positiva ou mostrar que eu não tive tratamento até tal idade, foi isso que aconteceu comigo. Então, foi um momento de muita ansiedade, de muita tensão, de muito medo. Mas quando eu consegui minha medicação, eu fiquei muito tranquila, mas também assustada, pensando quais são os riscos disso, o que vai acontecer daqui em diante, porque também não tinham informações na internet sobre o que aconteceria depois das infusões, só tinha informações do que aconteceria antes. Eu também precisei lidar com o preconceito alheio, porque como não existiam informações para mim, muito menos para as outras pessoas. Então, outras pessoas acabaram me isolando, acabaram se afastando, porque tinham até pessoas que acharam que a doença de Fabry era contagiosa, o que é um absurdo achar que uma doença genética é contagiosa. Mas as pessoas que não têm informações, elas são suscetíveis a acreditar nisso. E quando você não tem informações para passar de forma simples e concreta para essas pessoas, você acaba se isolando, você acaba aceitando que elas te ah, que elas te deixem de lado, que elas te se afastem. Então, eu acabei muito sozinha, eu acabei muito mais depressiva, porque foi um tempo muito difícil, foi um tempo de muito preconceito, eu não conseguia lidar com o preconceito, então foi uma situação bem complicada. E o que foi que te motivou, né, a criar esse projeto, né, a Lei de Fabry, e se tornasse uma voz ativa na comunicação, tanto das doenças raras como do teu diagnóstico? A minha própria experiência foi um grande motivador, porque eu pensei, o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com outras pessoas. E se eu puder fazer algo para evitar que isso aconteça, eu vou tornar isso a minha própria missão. Então, eu comecei a estudar mais, eu comecei a me preparar mais, e eu tornei isso um dos meus objetivos de vida, porque eu sabia que se aconteceu comigo, eu não deveria ser a única. Então, aproveitar aqui que você já tem assim, uma vasta gama e tem propagado, divulgado, fala para nós aí um pouquinho sobre essa questão da doença de Fabry, quais são os mitos, os principais mitos, os equívocos que existem sobre a doença, as informações, os sintomas, algo que o público que ainda não conhece diretamente possa entender e compreender. Primeiro, a doença de Fabry não é contagiosa. Segundo, nem todas as pessoas experienciam a doença de Fabry da mesma forma. Existem pessoas que têm a doença de Fabry e que levam uma vida muito mais saudável do que outras. Algumas pessoas que têm a doença de Fabry conseguem sim estudar, trabalhar, e outras pessoas que têm a doença de Fabry, como eu, não conseguem ter essa mesma qualidade de vida, não conseguem ter um trabalho, não conseguem
fazer um curso, uma faculdade. Então, é muito relativo, você não pode comparar uma pessoa que tem a doença de Fabry com a outra. Então, outro mito é de que crianças e mulheres com a doença de Fabry não precisam da medicação. Isso também depende muito da situação em que a pessoa se encontra. Não depende se é mulher ou se é criança, não tem a ver com idade e não tem a ver com o sexo, tem a ver com os sintomas e com a quantidade de acúmulo de enzima nos órgãos. Então, sexo e idade não define a necessidade de tratamento. Esses são os principais mitos. E diante do que você já propagou, diante da sua experiência, daquilo que tem acontecido diariamente nas suas redes sociais, além de você colocar aí, divulgar quais são as redes sociais que você utiliza, colocar os arrobas aí para gente, me diz se já teve alguma história, algum feedback que foi dado através dos seus seguidores, daquilo que você divulgou, daquilo que você compartilhou e fez a diferença na vida, tanto na sua quanto na vida daqueles que receberam a informação. Eu recebo alguns feedbacks muito bons, mas teve sim um feedback que me fez muito bem, que me motivou muito, que foi de uma pessoa que decidiu procurar um teste genético após conversar comigo, após ver as informações que eu postava e acabou recebendo o teste positivo. Essa pessoa me agradeceu muito, porque essa pessoa também tinha filhos. Então, foi quando eu senti que o trabalho que eu estou fazendo valia a pena estar fazendo, que não importa se outras pessoas achassem relevante, porque eu também recebi um comentário bem negativo, e isso me fez duvidar se o que eu estava fazendo valia a pena ou não. Mas quando eu recebi esse comentário positivo, eu percebi que todo o meu trabalho, todo o meu esforço estava valendo a pena e que valia a pena continuar, independente de qualquer comentário negativo que eu pudesse receber. E como é que você gera esses conteúdos? Como é que você cria diante dos seus desafios, das dificuldades que você tem, da sua rotina, né, via hospitais, enfim, como é que você se programa, como é que você cria os conteúdos, como é que você elabora para que tanto a sociedade leiga, né, aqueles que não têm um conhecimento técnico, como aqueles que têm, porque eu imagino que também tenha profissionais que vão atrás do conteúdo, vão saber como é a vivência na realidade, vão tentar descobrir um pouco mais e ver através daquilo que você compartilha mais sobre a doença de Fabry. Como é que você, além de enfrentar os desafios, enfrentar a rotina de uma pessoa com doença rara, tem e cria esse conteúdo para divulgação? Primeiro, eu crio conteúdo para os dois públicos. Eu faço alguns conteúdos um pouco mais complexos, que é mais voltado para profissionais de saúde, e eu faço conteúdos mais voltados para pessoas mais leigas. Então, eu tento fazer algo mais elaborado quando eu quero que pessoas com mais conhecimento saibam, porém não elaborado o suficiente para que pessoas leigas não entendam. E eu sempre faço conteúdo para que um público mais amplo consiga entender com mais facilidade. Porém, para isso eu preciso estudar muito, e estudo é constante, você nunca acaba de estudar. Você sempre tem algo a aprender, você nunca aprendeu o suficiente. Porém, conciliar isso com a minha rotina de infusões de hospital, com as crises que eu tenho, não é algo fácil. Então, quando eu estou bem,
eu uso o dia que eu estou bem para criar muito conteúdo. Eu passo o dia todo criando conteúdo para programar para os dias que eu não estou bem. Então, nos dias que eu não estou bem, eu já tenho o conteúdo pronto, feito no dia que eu estive bem, para garantir que sempre vai ter conteúdo pronto. Porém, às vezes não tem. Então, eu deixo uma mensagem avisando: olha, eu não estou bem, não consegui criar conteúdo. Assim que eu estiver melhor, eu volto. E aí eu espero o dia que eu estiver bem e faço o melhor que eu posso para criar conteúdo. Às vezes, quando eu estou mal e eu estou no hospital, eu tento criar um conteúdo explicando a situação e explicando o que está acontecendo comigo, porque eu sei que a situação que eu estou passando pode ser a situação que mais alguém esteja passando. Então, eu sinto que compartilhando a minha rotina, alguém pode se identificar. E quando uma pessoa se identifica com outra, ela se sente menos sozinha. E isso faz uma diferença muito grande na vida de alguém. Importante, muito, muito bacana ouvir isso, né? Essa preocupação, que mesmo em meio às dores, em meio às dificuldades, você tem se preocupado com aqueles que possam também descobrir esse diagnóstico. E aí eu vou pegar aqui uma das perguntas que fizeram, que era justamente qual é a mensagem, né, que você gostaria de deixar para quem acabou de receber esse diagnóstico? A gente, quando vai descobrir o diagnóstico, eu já passei por essa experiência aqui mais de uma vez, porque tanto meu filho como minha esposa, todos dois são diagnosticados com doença rara, e aí, quando se recebe um diagnóstico, é muito doloroso, assim, em relação a alguns aspectos. A gente tem a tendência de procurar na internet e geralmente a gente não encontra muita coisa boa. A gente começa a se preocupar com devidas coisas, até que com o passar do tempo a gente vai se adaptando, se ajustando, descobrindo que nem era tudo daquilo que a gente estava pensando ser, ou se era aquilo que a gente vai contornando de uma forma melhor para aprender a lidar com aquilo. O que é que você tem a dizer, né? O que é que você tem a repassar para aqueles que estão descobrindo o diagnóstico agora, aqueles que ou então estão nesse desafio para descobrir esse diagnóstico, mas que tudo leva à doença de Fábio? A mensagem que eu quero deixar é que, por mais que possa parecer assustador no início, você ainda vai ser capaz de levar uma vida plena. Que toda dor passa, que toda crise acaba, que você não está sozinho, que existe uma comunidade, que existe uma pessoa que vai te apoiar, que existem profissionais que são capazes de te ajudar, que você não deixe de acreditar em si mesmo só porque você tem uma doença rara, que você ainda tem valor e que você lembre que não que você tem a doença de Fabry não tem você. Aproveita, deixa para nós aí as tuas redes sociais, o site, o arroba do Instagram, e se tem outras redes sociais que você trabalha, também deixei para a gente, justamente para que as pessoas possam conhecer o seu conteúdo. O meu Instagram é @leidefabre e doenças raras, doenças doenças raras, na verdade. O Facebook é Leide Fabre e Doenças Raras. O meu site é www.leidefabre.info. E essas são as minhas redes sociais. E nessa questão da perspectiva de futuro, olhando para o futuro, o que é que você acredita que ainda precisa ser feito para fortalecer a comunicação e a conscientização do Fabri, tanto no Brasil como no mundo inteiro? Eu acredito que precisem de mais divulgação de forma simples. Eu acredito que precisem de pessoas que divulguem, pessoas que façam o mesmo que eu faço, que
Eu acredito que precisem de palestras para profissionais de saúde. Eu acredito que é necessário que professores saibam identificar quando seus alunos têm um padrão de comportamento diferente, para saber se eles podem ser encaminhados para algum médico específico. Eu acredito que é importante que os médicos tenham um treinamento maior em doenças raras, mais extensivo, porque são 8.000 doenças raras e 13 milhões de pacientes, dá muita gente para pouco tempo de treinamento. Então, eu acho isso muito importante. E eu acredito que as pessoas mesmo deveriam ter um pouco mais de educação, então palestras para um público geral, tornar a informação mais interessante, não monótona, não entediante, fazer com que as pessoas se interessem por saber sobre doenças raras. Então, não só pessoas que têm doenças raras, mas pessoas que são um público geral, para que elas saibam lidar com outras pessoas que têm doenças raras também. Monique, nós agradecemos aqui a sua participação no nosso programa. Suas palavras, elas nos mostram como a informação pode ser, sim, uma forma de cuidado, de empoderamento e até de libertação. Mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar você a se expressar, a falar alguma coisa que talvez na nossa conversa a gente não tocou, aquilo que você acha que é importante, aquilo que você acha que é necessário. Eu quero deixar para ti as considerações finais para que o nosso público, tanto que assiste pelo YouTube, quanto aqueles que nos acompanham pelo Spotify, possam entender e compreender. É com você. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar e eu quero agradecer a oportunidade de poder divulgar mais informações sobre a importância de informações. Então, eu quero convidar o público a conhecer mais sobre doenças raras e sobre a importância da divulgação de informações de qualidade. Eu quero dizer que você também pode fazer diferença, que não é difícil fazer diferença na vida de alguém, que às vezes basta uma palavra, basta um gesto. Você pode fazer isso sem sair de casa, você pode fazer isso com uma frase, você pode fazer isso com um texto, você pode fazer isso com uma imagem. Não é difícil e você pode mudar a vida de alguém com isso. Alguém pode estar se sentindo isolado, alguém pode estar se sentindo assustado, e as suas palavras podem mudar a vida dessa pessoa. Porém, você precisa ter conhecimento para isso. E o conhecimento ser disponível em todo lugar. Então, eu convido você a buscar esse conhecimento e a divulgar de forma que outra pessoa vai se sentir acolhido por causa de você. Mais uma vez, muito obrigado, Monique, pela sua participação, através daquilo que você explanou, falou, nos trouxe o entendimento de como é o dia a dia, de como é que nós podemos conhecer, e essa motivação para que nós venhamos conhecer ainda mais sobre doenças raras, até para que venhamos lidar melhor com as pessoas que passam por isso, né? E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Conexões Raras, com o coração cheio de aprendizado. Tudo aquilo que nós ouvimos aqui da Monique realmente nos trouxe mais aprendizado, nós saímos daqui ainda mais acrescentados na questão do diagnóstico de Fábio. Nós agradecemos imensamente a todos vocês que estão aqui assistindo ou nos ouvindo e peço, compartilhe conosco, divulguem essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, curtam, mandam mensagem, escreve aí teus comentários, mas não deixe de fazer a sua parte, porque quanto mais nós espalhamos conhecimento, mais qualidade de vida nós temos. Nós trazemos qualidade de vida para os nossos raros. Que tanto a sua voz como a voz da Monique venha ecoar em muitas outras histórias
e ajude a construir pontes onde só havia silêncio. O nosso muito obrigado também aos nossos patrocinadores sociais, que é a Unaila e a Takeda, que são parceiras fundamentais na realização desse projeto. Por apoiar, o nosso agradecimento é porque elas apoiam as iniciativas que promovem informação de qualidade e acolhimento às pessoas que vivem com doenças raras. Se você se sentiu, mais uma vez eu digo, se você se sentiu tocado por essa conversa, compartilha, divulga, mostra aos teus amigos, porque nós precisamos fazer com que isso se torne mais conhecido no mundo inteiro. Vamos juntos fazer parte com quem mais, vamos fazer parte dessa comunidade, né? Para espalhar mais e mais sobre esse assunto, para que nós venhamos ser vistos e que sejamos raros, mas invisíveis jamais. Existe vida, sim, pós-diagnóstico, e nós sabemos que você pode contribuir para isso. Então, até o nosso próximo programa. Um grande beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.